Vamos falar de um time que sim, tem um dos melhores goleiros do Brasil, que está inclusive na nossa votação, é o Cássio, e o Corinthians está muito próximo de bater um outro recorde. Que temporada essa do Corinthians, hein? Campeão paulista, líder com sobras do Brasileirão e de forma invicta. O Timão está com tudo em 2017. E falando em invencibilidade, nesta quarta-feira o time tem a chance de bater mais um recorde histórico. O Corinthians visitou o Avaí na ressacada. Se não perder, vai chegar a incríveis 29 jogos invicto, o que igualaria o time de 1956, com a terceira maior série da história do clube. A fase é tão boa que deixa surpreso até o técnico, Fábio Carilli. Vou ser verdadeiro com você, cara. Eu tô surpreso desde as finais do Campeonato Paulista. Não é de hoje, não. Né? Como jogou contra o São Paulo no Morumbi, depois como fez em casa. O primeiro jogo lá que foi Santos e foi Palmeiras lá e perdeu em Campinas, a gente foi lá e fez um jogo consistente. Tudo dentro do planejado também. Né? Surpreendente sim, cada dia mais. O fato é que o Corinthians vem em paz com a torcida. Nem mesmo o tropeço do último sábado em casa incomodou o torcedor. A vantagem ainda é confortável na liderança. 8 pontos de diferença para o vice-líder Grêmio. E se a temporada tem sido surpreendente, por que não sonhar com mais recordes? A maior série invicta da história é de 37 jogos, no ano de 1957. Portanto, faltam 9 partidas. Se vai acontecer, só o tempo vai dizer. Mas é bom não duvidar da capacidade desse Corinthians de Fábio Carilli, Jô, Rodriguinho e companhia. Então já pode alcançar uma marca histórica nesta quarta-feira e se vencer os próximos 9 jogos ou não perder os próximos 9 jogos, pode atingir a melhor sequência de sua história, que vai igualar a sequência de 1957. Então nós estamos colocando aí para vocês os próximos jogos do Corinthians, exatamente os próximos 9 jogos. Então tem o Avaí na ressacada nesta próxima quarta-feira, depois enfrenta o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. No Juliette Coutinho. No Juliette Coutinho. Perdão. Esse deve ser no Maracanã. A gente não confirmou ainda. Maracanã. É que tem um outro jogo antes do Fluminense. Eu estava com o Pedro Abad ontem, presidente. Então, Giolite Coutinho e depois o Corinthians no Maracanã. Então tá certo. Informação confirmada aqui pelo Nivaldo Prieto. A gente segue aqui com a sequência, porque o Corinthians ainda vai enfrentar o Patriotas pela Sul-Americana na Arena do Corinthians. Também em casa, encara o Flamengo. Temos as próximas partidas para completar 9. Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Depois vai encarar o Sport em casa, o Vitória também em casa. E Chapecoense na Arena Condá. Aí já é a primeira partida do segundo turno do Brasileirão. Pô, tem mais um? Tem mais um. Corinthians e Atlético Goianiense. Então agora, fechando a sequência de 9 jogos, que se o Corinthians seguir invicto, pode atingir a maior marca da sua história. Então é isso aí, é a campanha corintiana que nós estamos acompanhando aqui, a quebra de recorde. E nós vamos agora até o centro de treinamento do Corinthians com as informações do Jackson Pinheiro. Jackson, você está acompanhando tudo aí do time do Corinthians? E agora há pouco nós mostramos aqui essa agenda do Timão e também a imagem do Fábio Carilli. A propósito, surgem conversas aí de uma proposta milionária pelo técnico Fábio Carilli para sair do Brasil? Ô Prieto, esse trabalho que ele vem fazendo no Corinthians tem sido uma grande vitrine para ele, sim. Ele já disse que alguns clubes chineses entraram em contato para levá-lo, né, para o futebol chinês, evidentemente, mas o projeto dele é seguir aqui no Corinthians. Evidentemente, quando a gente fala de futebol chinês, a gente fala de cifras altíssimas, mas o Carilli está focado aqui justamente no Corinthians, onde faz essa campanha histórica. A gente acompanhou aí na reportagem os números impressionantes do Corinthians em 2017. Neste momento aqui, pessoal, a gente traz informações importantes, porque, como já de costume, né, o Fábio Carilli ele não esconde o jogo, não. Treino aberto para a imprensa. Os titulares estão com os coletes azuis. O único maluco ali de bermuda é o paraguaio Romero. Maluco, doido. Tá um frio demais aqui no CT Joaquim Gravo. Casinha acabou de fazer o gol nesse treino de campo reduzido. Então, chama agora a imagem aqui do Pablo. Pablo aqui, olha, o último conversando com o Casim, o gringo da Fiel.
o Pablo, que era dúvida para este jogo contra o Avaí, trabalhando normalmente com bola aqui, correndo tranquilamente, vai estar entre os titulares. Pela quarta vez, Fábio Carille vai colocar o grupo, o time, melhor dizendo, o time titular do Corinthians. A gente fala, o Corinthians muito entrosado, esse time, a gente conhece todos os 11 titulares, mas apenas pela quarta vez que o Corinthians vai colocar em campo, que o Fábio Carille vai colocar em campo a equipe titular do Timão neste campeonato brasileiro. Quando não tem um contundido, tem outro suspenso, jogadores na seleção brasileira, né? O caso aí do Fagner, e aí a gente, e do Balbuena, do Romero também, com a seleção paraguaia. Então, Pablo confirmado entre os titulares para o jogo de amanhã na Ressacada, em Florianópolis, contra o Avaí, time que luta na parte de baixo da tabela, um jogo complicadíssimo, assim desenhou o titularíssimo aqui, né? O lateral direito, Fagner. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do Fagner, que foi antes do treinamento de hoje. Como é que você viu essa onda? Exagerada, normal, natural? Todo mundo passou a acreditar que agora é possível vocês também tropeçarem? Na verdade, eu não vi, porque depois do jogo eu já me desliguei totalmente, né? Procurei ficar com a família, procurei aproveitar o domingo, que é uma coisa rara para nós, né? Então, eu acabei não vendo. Mas eu não vejo como tropeço, né? Eu vejo como mais um jogo onde a equipe conseguiu ter um grau de maturidade muito grande, né? Um jogo onde saiu atrás do placar em casa, consegue a virada, né? Não deixou de criar mesmo com a vantagem no placar. Sofre um empate no final do jogo e mesmo assim consegue criar situações de gol, né? E não conseguimos a vitória, mas eu vejo que num campeonato tão importante quanto o brasileiro é muito importante você também pontuar. Óbvio que em casa a gente sempre espera a vitória, né? Mas vindo da sequência que a gente vinha, um empate em casa eu não vejo como tropeço da maneira que foi. Todo mundo quer que o Corinthians perca e a gente tem que manter a nossa concentração, nosso nível de atuação, os pés no chão, né? A gente sabe que há margem de melhora, né, da equipe, a gente sabe o que a gente pode fazer, aonde a gente pode chegar, né? Então eu vejo um grupo maduro, então a gente fica tranquilo e ao mesmo tempo já pensando no próximo jogo onde a gente possa repetir padrão, repetir desempenho para que a gente possa ganhar. Eu vejo como mais um jogo onde a gente tem totais condições de buscar uma vitória, mas respeitando a equipe do Avaí, né? A gente tem que ir lá, todo mundo procurar fazer o seu melhor individualmente para que o coletivo sobressaia mais uma vez, né? Para que a gente consiga fazer um grande jogo. A maturidade que a equipe está tendo para jogar tanto fora quanto dentro de casa, isso nos dá essa tranquilidade, né? Mas a gente sabe que é difícil você ir jogar tanto no Rio quanto na Ressacada. São dois adversários difíceis de jogar fora de casa. Você consegue ver uma evolução no Fábio Carille nesse espaço de tempo em que ele ocupa o cargo de treinador do Corinthians? Sem dúvida. Eu acho que o ser humano, a cada dia que passa, ele tende a evoluir, a crescer, né? Dia a dia, jogo a jogo. Tenho certeza que as experiências novas que vão acontecendo faz com que ele cresça, né? Nós que convivemos com ele no dia a dia, a gente torce para esse crescimento também, porque a gente sabe que as informações que ele passa, aquilo que ele projeta para jogos, tem acontecido e a gente tem comprado a ideia daquilo que ele vem passando para nós, né? Então a gente fica feliz com todo esse entendimento que todos os atletas têm tido com relação às informações que ele passa. Tá aí, esse, portanto, Fagner, lateral direito do Corinthians que conta com o retorno do lateral esquerdo, Arana, que cumpriu suspensão automática contra o Atlético Paranaense, assim como o Rodriguinho, eles estão de volta. E o Pablo, a gente observa aqui, treinando normalmente com uma contratura muscular no posterior da coxa direita, ficou fora do último jogo também, está confirmado entre os titulares para o jogo contra o Avaí. O Corinthians, pessoal, vou fazer aquela pergunta para vocês, sabe aquele visitante, aquela visita que vai na sua casa, Prieto, Helena, Ribeirão, abre a geladeira, pega aquele queijinho que o Prieto deixa guardado para comer com aquele vinhozinho que ele tem bastante na casa dele, aquela visita que vai ver televisão, já pega o controle de remoto, toma o controle remoto da patroa, já fica mudando, colocando nos jogos, colocando no Fox Sports, colocando o pé em cima do sofá.
O Corinthians é essa visita chata. Em 6 jogos até agora no Campeonato Brasileiro, 5 vitórias e 1 empate. Aquele visitante indesejado. Que não se sente visita, né? Aquele que você sente o coloca dono da sala, a vassoura atrás da porta, né? Para ir embora logo, chispa daqui, né? O Jackson Pinheiro está acompanhando o time do Corinthians, está trazendo informações para a gente ao vivo. E chama atenção, né? Nós estamos vivendo o inverno e chama atenção o frio que está sentindo lá o Jackson Pinheiro. Você vendo imagens aí do Cássio, mas a temperatura deve estar em torno de 9, 10 graus em São Paulo. O Fagner foi para a coletiva de touca. Ele e o Roger Guedes no Palmeiras, que também é em São Paulo, né? A gente percebe isso, inclusive Passaram nas dois imagens. pinguins há pouco aqui. Mas, ô Ribeirão, fala desse... Pinguim é branco e preto, não tem problema aí, não. Se fosse pinguim verde, aí seria problema, viu, Jackson? Eu vi um esquimó. Mas vamos falar do jogo, gente? Vamos falar do Avaí que tem pela frente aí, o time do Corinthians. É um jogo em que o Corinthians vai ter a volta desses titulares. É muito importante que o Corinthians tenha a volta desses jogadores, principalmente na zaga, né? O Guilherme Arana faz muita falta. O Moisés até que foi bem na última partida do fim de semana contra o Atlético Paranaense, deu um dos passes para o primeiro gol, deu um dos passes para gol do Corinthians naquela partida, só que defensivamente acabou deixando a desejar. O primeiro gol do Atlético Paranaense saiu justamente ali no lado dele, aquele gol bonito do Jonathan que a gente viu no gol de placa hoje, inclusive. Então o Corinthians fica muito mais forte, vai ser um Avaí que deve se defender bastante e deve deixar a bola com o Corinthians, porque o Corinthians em algum momento da temporada já teve dificuldade quando tinha a posse de bola para criar. Esse panorama mudou bastante, só que ainda deve ser a aposta do Avaí, deixar a bola com o Corinthians para apostar no erro do time alvinegro para tentar, quem sabe, surpreender o líder do campeonato. Bom, seguinte, vamos voltar aqui com o Jackson Pinheiro, por favor, coloca o Jackson Pinheiro aqui, porque agora há pouco, para quem não estava ligado ainda no Boa Tarde Fox, ou quem acompanhou, Jackson, o seu amigo Fernando Caetano, o nosso amigo Fernando Caetano, digo seu por ser repórter também, está com o Eduardo Savoia lá no centro de treinamento do São Paulo, na Barra Funda. Você está na Zona Leste, ele na Zona Oeste. E eles mencionaram sobre o goleiro Walter do Corinthians. A pergunta para você é sobre o Walter. Tem descontentamento dele na reserva do Corinthians? Alguma informação a respeito de provável saída do Walter do time do Corinthians, se transferindo para o time do São Paulo ou não? Não, Prieto, pelo contrário, a gente vai passar essa informação mostrando o Walter. O Walter treina neste momento com o Cássio, com o pessoal todo no gol de lá. A gente vai tentar, evidentemente, trazer a imagem, né? A gente está posicionado aqui num local que não ajuda muito. Mas o Walter, ele, não, pelo contrário, não pensa, neste momento, o Corinthians não pensa em liberá-lo, tanto que vai ter uma reunião com o staff dele em breve, até mesmo para fazer algumas melhorias no contrato do Walter, que vai até o final de 2019. Walter que, quando o Cássio ficou ausente, então, até mesmo quando o Cássio teve aquela má fase, um pouco acima do peso, sem foco, o Walter entrou como titular e foi muito bem, tomou a posição do Cássio. Neste começo de temporada, ele iniciaria sim como titular do técnico Fábio Carille, nesse elenco corintiano, só que aí ele teve um problema de lesão e acabou tendo azar. O Cássio voltou, deu a volta por cima, só que como o Corinthians pensa que nas próximas convocações, o Cássio, que está no radar do Cláudio Tafarel, preparador de goleiros da seleção, certamente o Cássio será convocado, essa é a ideia do Corinthians aqui. Não pode abrir mão de um goleiro reserva como o Walter, numa altura dessa do campeonato, onde o Corinthians é líder absoluto, luta evidentemente pelo título, então o contrato dele, até mesmo o salário do Walter vai ter um reajuste, segundo o Corinthians, porque a proposta do São Paulo, o salário seria melhor. Então o Corinthians vai dar um reajuste para o Walter para ele seguir aqui no elenco corintiano, pessoal. Perfeito, então Jackson Pinheiro trazendo tudo ao vivo, informações do time do Corinthians, direto do centro de treinamento, doutor Joaquim Grava, que é um médico do Corinthians e continua até prestando hoje serviços ao time E o corintiano. filho também. E o filho também, né? Doutor Gravinha. Mas é Joaquim também, não? Não, é Agora me fugiu o nome Não é dele. dele, primeiro nome dele. Fugiu, nós vamos atrás. Vamos, agora vamos ter que ir. Agora vai pro lado pessoal. Mas, Já. mas tão competente quanto o pai. Jackson tá me chamando? O Jackson deve saber o nome. Oi, Jackson, diga. Não, Preto, chamou a atenção aqui uma imagem. O Carille chegou junto ao Pablo
e o Pablo levou a mão na coxa direita e o Carille perguntou, tá tudo bem? Ele fez o gestual com a cabeça que sim, só que, olha, pelo treinamento que ele fez aqui, viu, Preto, eu garantiria sim o Pablo entre os titulares. Evidentemente, com esse tempo frio, né, o jogador com uma contratura muscular, ele vai sentir um pouco de dor, mas hoje, neste momento, eu garantiria o Pablo, pelo treinamento que ele fez há pouco aqui, entre os titulares contra o Avaí. Ah, então tá bom. Ivan Grava. Ivan Grava, Porque a gente mostrou aqui o... Ivan Grava. Ivan Grava, não é? Porque nós mostramos aqui, então, o zagueiro Pablo, tudo bem com ele, então é só um pequeno susto aí, principalmente para o Carille, mas o Jackson confirma que tudo bem e vai ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Avaí. Jackson, muito obrigado pelas informações. Abração, se proteja desse frio aí de São Paulo. Até mais. Valeu, Preto. Um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente. Vamos em frente.